Olá, sejam bem-vindos e bem-vindas. Começamos hoje o nosso trabalho com o capítulo 1 do curso Ensinando a Ler e Escrever com Texto. Nesse capítulo 1, que corresponde ao módulo 1, destacaremos o conceito de texto como unidade básica no processo de ensino-aprendizagem. Ao longo desse estudo, gostaríamos que todas e todos prestassem atenção ou focassem um pouco a atenção no que estamos querendo dizer enquanto texto, concepção de texto, e o que estamos querendo dizer como texto como unidade básica. O que significa unidade básica? E o que significa unidade básica no processo de ensino-aprendizagem? Quando a gente procura trazer a questão do texto, unidade de ensino de aprendizagem, a gente está dizendo do texto enquanto a unidade básica. Mas aqui só olhando um pouco a figura, a ilustração que a gente traz aqui, a gente traz alguns movimentos. Então a gente está entendendo esse texto enquanto língua viva, esse texto enquanto movimento, esse texto vivo que é produzido nas diferentes práticas sociais e culturais, esse texto produzido nas interlocuções entre as pessoas. Para que a gente possa entender esse texto enquanto unidade básica do processo de ensino-aprendizagem, a gente vai procurar discorrer um pouco sobre a história da metodologia de ensinar a ler e escrever com texto. Que a gente se depara com várias proposições de trabalho, tendo texto no processo, mas se a gente for analisar cada proposição, a gente vai observar que subjacente à mesma, se revelam diferentes concepções teóricas. Então, a gente precisa ter cuidado. Há quem diga que o texto ele passa por diferentes momentos, tem um movimento diferente ao longo da história. E aí, nesse sentido, para que a gente possa compreender essa história, e dos motivos pelos quais o texto vem sendo sugerido ou proposto no tempo e espaço da alfabetização, faríamos algumas reflexões iniciais. E aí nós perguntaríamos para você, qual é a sua concepção de alfabetização? Qual é o seu conceito de texto? O que você entende por leitura e por produção de texto? E aí a gente puxaria mais alguma questão aqui, Como é que nós organizaríamos um trabalho pedagógico pensando na formação de sujeitos leitores e produtores de texto? Se a gente vai pensando, o texto enquanto unidade de ensino e de aprendizagem, a ideia subjacente a essa proposição é de que é do texto como a objetivação da língua viva. O texto como objetivação da língua viva nos remete à ideia de que o mesmo é produzido no contexto da interlocução, no contexto da interação entre as pessoas, no contexto da interlocução entre o eu e o outro. E essa ideia nos remete à necessidade de trazer para dentro da escola textos com objetivo real, com motivo real e interlocutor real. E se a gente parte da ideia de que a língua é produzida nessa interlocução, por isso a língua é viva, a gente vai ao encontro dos diferentes textos que são produzidos nas diferentes interações das crianças, desde os momentos de brincadeiras, até no momento mesmo onde ele vai se debruçar sobre a produção, nas relações que existem entre as crianças no seu cotidiano, seja ele dentro da escola, seja ele fora da escola. Agora, se a gente procura analisar um pouco a questão da história do texto, no processo de alfabetização,
podemos nos deparar com algumas proposições metodológicas que destacam o texto, por exemplo, o método analítico, o método analítico global. A proposição do método analítico procura romper com as ideias do método sintético, que prioriza as unidades menores da língua. Então, tentando romper com aquela ideia de que a criança ela não deveria aprender primeiro pela letra, primeiro pela família silábica, para poder chegar lá no texto, porque esse método, por exemplo, se a gente pegar o ciclo da alfabetização, primeiro ano, segundo ano, terceiro ano, se ele começa aprendendo pelas unidades menores da língua, nessa lógica ele estaria interagindo com o texto no final do terceiro ano. Então, o método, tentando romper com essa ideia do método sintético, o método analítico, ele traz a proposição do texto, de partir do todo para chegar nas unidades menores. Por isso que se fala método global, método analítico. No entanto, a concepção teórica subjacente ao método analítico é a inatista maturacionista. Então, quando se fala de trabalhar com o texto no método analítico, no método global, essa proposição ela está linkada diretamente com uma concepção teórica inatista maturacionista. Então, voltando aqui, essa ideia de que as crianças apreendem o mundo com base em uma visão do todo, revela essa ideia de que o meio natural é o verdadeiro material intuitivo capaz de estimular forças escondidas na criança. Então, essas ideias do princípio de globalização do método analítico se baseou na ideia de que as crianças apreendem o mundo com base em uma visão do todo, que posteriormente pode se organizar em partes, ou seja, que vai do caos à ordem. O modo mais adequado de aprender a ler, portanto, teria seu início nas atividades de associação de significados, de discursos completos, e não do conhecimento isolado de sílabas e letras. No entanto, essa ideia, ou nesse período, era muito forte a concepção de que primeiro a criança aprende a ler para depois aprender a escrever. Essa ideia vem contrapondo do método sintético, silábico, de que primeiro ele aprende a escrever para depois aprender a ler. Então, aquela ideia do método sintético silábico, sendo criticada por essa, evidencia nessa o fato de que a criança, quando ela aprende a ler, vai ficando mais fácil para ela poder aprender a escrever. Se pautava na premissa de que aprender a escrever não tem interrelação com o processo de aprendizagem da leitura e vice-versa. Então, não tinha a intenção de ensinar a ler e a escrever lendo e produzindo texto. A ideia era ensinar a ler, porque aprendendo a ler, ela aprenderia as unidades menores da língua, por si só. Então, a ideia de que quando a criança, e ainda além disso, essa aprendizagem partir do princípio de que a criança ela deveria memorizar aquele texto. Se ela memorizasse o texto, ela iria, a partir da memorização, aprender as unidades menores. Essa era a ideia básica que eles tinham. Daí, a proposição de partir de pequenas histórias para chegar às palavras, para depois chegar às sílabas, e com essas formar novas palavras. Então, a ideia era, a criança memorizava as histórias, se tirava daquelas histórias as palavras-chave, essas palavras-chave eram trabalhadas as sílabas, e com essas sílabas se formaria novas palavras. Então, o texto como ponto de partida, o texto como pretexto para se chegar a novas palavras. Como a gente pode estar observando aqui, o texto não é o foco. O foco
são as novas palavras. O foco são as unidades menores da língua. Se a gente observa, mesmo que naquele tempo, né, que a proposição era romper com a proposta de priorizar as unidades menores da língua, ainda assim as unidades menores da língua se revelavam o foco do trabalho. Então, se a gente pegar a cartilha, por exemplo, a gente vê que são textos que são colocados tendo como base fundamental as unidades menores. O texto está invisibilizado. O texto não é o foco. Além de tudo, essas ideias deram origem ao texto como pretexto. Se o texto era utilizado para ensinar, tendo como ideia apenas o ponto de partida, ele se constituía pretexto, ele se constituía apenas um elemento para motivar as unidades menores da língua. Se ele era apenas um pretexto, né, um elemento para motivar as unidades menores da língua, aquela ideia primeira de que a criança apreende o mundo pelas ideias globais, né, pelo todo, vai caindo por terra. E aí aquelas ideias vão dando origem a pseudotextos. O que a gente chama de pseudotextos? Que é um amontoado de palavras desconexas, sem motivo real, sem necessidade real e sem interlocutor real, com fins estritamente de ensinar as unidades menores da língua. Geralmente esses textos propostos nas cartilhas. Então, o foco aqui, por exemplo, é trabalhar as unidades menores, a família silábica Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Então, para se chegar ao Ba, Be, Bi, Bo, Bu, se propõe um texto. Eu vejo a barriga do bebê, tendo como base a palavra-chave barriga, para se ressaltar a família do Ba, Be, Bi, Bo, Bu. Essa ideia da palavra-chave que está aqui, do texto que está aqui, que é uma frase, das palavras que emergem desse texto, babá, bebê, bibi, bobo, né, e da família silábica, essa ideia, esse formato, esse método organizado aqui, tem como princípio as ideias propostas no método analítico. A ideia de trazer a ilustração, a gravura, o B como se fosse uma barriga, né, a barriga do bebê, essa ideia tem origem na proposição do método analítico. Então, o método analítico, ele acabou, vamos dizer assim, subsidiando as proposições que a gente tem chamado de analítico sintético, misto, eclético. Por quê? Porque na ideia de romper com o silábico e não sabendo como fazer, né, como organizar as unidades menores da língua no tempo e espaço da leitura e da produção de texto, a proposição acabou caindo, ou seja, retomando ou reforçando, né, ou aprimorando, vamos dizer assim, a ideia do método sintético. Então, o texto ele acabou sendo colocado apenas enquanto pretexto. E essa ideia do texto apenas enquanto pretexto vem perdurando ao longo da história. Então, em diferentes cartilhas, diferentes livros didáticos, sejam eles do tempo da alfabetização, né, ou posterior à alfabetização, a gente vê muitas vezes vários materiais com texto, mas não o texto enquanto língua viva, não o texto para um interlocutor real,
mas o texto para trabalhar a gramática, um texto para trabalhar as unidades menores da língua, né? Um texto artificializado, um texto sem vida. Essas ideias subsidiaram também o que nós chamamos de método natural, o método fônico. Esses dois métodos, eles trazem o texto o tempo todo, mas naquela ideia que a gente estava analisando ali atrás, o texto enquanto pretexto. O texto apenas enquanto motivador, com foco nas unidades menores. Então, dentro do método natural, por exemplo, a criança ela vai brincando o tempo todo com as palavras, mas tem aquele texto ali enquanto expressão do pensamento, enquanto, né, não é um texto que tem um interlocutor, né? Esse texto aqui está sendo produzido porque tem alguém de verdade que vai ler, que vai me responder, e eu vou poder fazer um outro texto, ter a contrapalavra, né? E é chamado de método natural porque justamente está linkado com a visão da ideia, do princípio inatista. E o método fônico, que traz o manual da abelhinha, se a gente pegar o método, ele tem uma história do início ao fim, mas é uma história para motivar a inserção das unidades menores, e não para inserir a criança em práticas de leitura de produção de texto. Se a gente continua na história mais um pouco, a gente chega aqui já na década de 80, né, década de 90, com o advento da perspectiva construtivista, que a gente também chama de construtivista cognitivista. Mas o que a gente quer trazer aqui um pouco da perspectiva construtivista, nessa questão do texto, é que nesse tempo-espaço em que se inserem, né, as proposições construtivistas, emerge também e chega também o que nós chamamos de pedagogia do texto e da alfabetização e letramento. Né? Pedagogia de texto, do texto, ela chega nesse tempo-espaço nos instigando a pensar o texto, tanto na alfabetização como nos diferentes tempos-passos, né, da escolarização, seja ele desde a educação infantil até o 9º ano, até o ensino médio, posteriormente. E a alfabetização e letramento traz a questão do texto, e que a gente insere essa ideia dentro da pedagogia do texto, ressaltando a importância de instigar o texto real. Então, aqui já se começa a pensar nesse texto, porque eu escrevo, para quem eu escrevo, né, na ideia de eu tenho que dizer, para quem dizer, por que dizer. Né? Então, na perspectiva construtivista, a gente já começa a perceber esse texto real como foco. Mas o foco mesmo, vamos dizer assim, está apenas na ideia de a criança conhecer as funções sociais da leitura e da produção de texto. Daí que na perspectiva da alfabetização e letramento, por exemplo, quando se fala do letramento, vem essa ideia de instigar a criança a se apropriar ou construir, né, que no construtivismo não se fala muito construir, da ideia da criança construir o conceito dos motivos, das funções sociais da leitura e da produção de texto. E a alfabetização na ideia da criança aprender a ler e escrever, né? Na ideia da criança trabalhar as unidades menores da língua. A gente entende que quando se separa essa questão de letramento e alfabetização, a gente pode conduzir práticas que dicotomiza a questão do aprender a ler e produzir textos, se constituir leitor e produtor de texto, com a prática do aprender a ler e a escrever as unidades menores. Quando a gente observa isso, a gente observa que o texto, nessa perspectiva, ele se insere na sala de aula, ele chega na sala de aula, mas ele não se linka com
as unidades menores da língua. Então, as unidades menores da língua, ela acaba sendo trabalhada em momentos distintos daquelas de leitura e produção de texto. Então, acaba ainda tendo a ideia de que agora é hora de aprender a ler e escrever texto, agora é hora de aprender a ler e escrever palavras. Então, a gente observa ainda aulas de leitura e produção de texto, cadernos de leitura e produção de texto, e caderno de alfabetização. Então, as coisas não tem interlocução entre essas duas dimensões, até por conta da própria proposição, letramento e alfabetização. Quando fala letramento e alfabetização, dá essa ideia de tempos e espaços diferentes de se constituir leitor e produtor de texto e de aprender a ler e escrever. Esse é o cuidado que a gente tem que ter quando a gente está tentando compreender o texto como unidade de ensino-aprendizagem. Tentando romper com essa dicotomia ou com esses tempos e espaços diferenciados, a perspectiva sócio-histórica, ela avança na ideia de a criança se apropriar das funções sociais da leitura e da escrita. Então, ela concorda que a criança precisa se apropriar das funções sociais da leitura e da escrita. Mas ela avança nessa ideia quando ela coloca que não basta aprender as funções sociais da leitura e da escrita. A criança precisa vivenciar práticas de leitura e de produção de texto. E por meio dessas práticas, se apropriar das unidades menores da língua. Então, ela não tem que aprender, ela não tem que se apropriar das funções e depois aprender as unidades menores. Ela deveria, ou deve aprender, se apropriar das unidades menores da língua por meio de práticas de leitura e de produção de texto. Considerando que a gente colocou lá no início de que essa língua é viva. E se ela é viva, ela se insere nessas práticas sociais de leitura, e de produção de texto. Daí a premissa básica de que a criança pode aprender a ler e escrever por meio de práticas de leitura e de produção de texto. Ela pode aprender a ler e a escrever lendo e produzindo texto. Se ela pode aprender a ler lendo e produzindo textos, no contexto da escola, os textos se inserem no processo de ensino-aprendizagem como a unidade básica de ensino e de aprendizagem. Então, o texto não é pretexto. O texto não é só ponto de partida. É com ele. Então, ele é ponto de partida e é ponto de chegada. Ele é ponto de partida porque é com ele que a criança vai se apropriar das unidades menores, vai compreender essas unidades menores, vai tomar ciência dessas unidades menores, portanto, ela vai aprender a ler e escrever para retornar ao texto. Então, nós poderíamos dizer assim: se eu trabalho com o texto da criança, é com o texto dela que ela vai compreender como que se escreve, ela vai se apropriar dos conhecimentos básicos da alfabetização e vai retornar para o seu texto. E quando ela retorna para o seu texto, ela vai linkar aquilo que ela aprendeu com a sua produção. Então, as unidades menores da língua, elas se inserem no tempo e espaço com sentido e significado. E aí, aprender aquelas unidades menores da língua, por exemplo, aprender a relação grafema-fonema, e aí ela compreender que relação que existe entre o B e o A, entre o B e o I, compreendendo isso, porque ela compreendendo isso e procurando escrever as palavras nesse processo de interlocução com esse conhecimento e entendendo que isso que ela está aprendendo, que ela está se apropriando
ela vai utilizar no seu texto, então ela toma ciência desse conhecimento e volta para o seu texto com consciência desse conhecimento, ela aí tem sentido e significado. Ela compreende de fato, ela se apropria de fato daquele conceito. Então, aí os textos se inserem no processo de ensino-aprendizagem como unidade de ensino e de aprendizagem, como ponto de partida e de chegada no processo de apropriação dos conhecimentos básicos da alfabetização. E não só como ponto de partida, não só como motivador. Todas as letras, todas as palavras, a história da leitura, a história da escrita, tudo que a gente venha trabalhar, a gente vai, tá vendo um pouco mais adiante nos outros módulos, vai tendo sentido e significado. Então, aprender as letras do alfabeto, as relações grafêmicas, tudo isso constitui conhecimento básico da alfabetização. Mas se não trabalhado no contexto da leitura e da produção de texto, a gente desvincula esses conhecimentos. Então, quando a gente trabalha esses conhecimentos no tempo e espaço de ler e escrever, de ler e de produzir, esses conhecimentos são apropriados naquela perspectiva da língua viva, da língua que está na interlocução entre o eu e o outro. Então, a palavra da criança vem para a roda, a palavra da sua comunidade vem para a roda. Né? E se ela estiver trabalhando com outro texto de um outro autor, a sua palavra, né, vai ao encontro da palavra daquele outro autor. Né? Então, considerando tais questões, e para que a gente possa estar compreendendo o sentido que atribuímos ao texto como unidade de ensino e aprendizagem no processo de alfabetização, a gente precisa refletir sobre essa história, sobre como que o texto vem sendo inserido ao longo da história, que está bem detalhado na apostila. A gente também precisa refletir sobre o conceito de texto, de língua e de sujeito que vem ao longo da história. E aí, a gente tentando entender esse conceito de texto, de língua e de sujeito, a gente vai compreender o que estava propondo lá, né, no método analítico. E é virar de ponta cabeça. Né? Se a gente consegue virar de ponta cabeça as questões, a gente vai conseguindo compreender. E aí a gente já puxaria um pouco agora, né? Concepção de texto. O conceito de texto e de sentido depende da concepção que temos de língua e de sujeito. Então, se com a concepção de língua como estrutura código, se ela tenta romper como língua estrutura código e tenta romper com a língua enquanto representação do pensamento, ela busca entender a língua viva que é produzida no tempo e espaços, ou seja, nos diferentes tempos e espaços de interação entre os sujeitos. Então, se o sujeito é alguém que atua de forma interativa, com atitude responsiva no locus da interação verbal, essa língua precisa ser considerada no tempo e espaço da alfabetização. Porque esse sujeito criança que está ali é um sujeito que produz a língua e é produzido pela língua. Ele produz linguagem e é produzido pela linguagem. Essa criança, ela se apropria da língua, mas ela produz língua. Ela produz linguagem. E é com essa linguagem produzida nesse contexto que nós precisamos trabalhar no tempo e espaço da alfabetização. Então, o texto ele se constitui nesse locus de interação verbal. Se ele se constitui desse locus de interação verbal, ele se constitui nas múltiplas enunciações, na arena da interlocução entre o eu e o outro. Então, esse texto produzido
pelas crianças e com as crianças, nas múltiplas situações de brincadeiras, nas múltiplas situações de interlocução entre as mesmas, no horário do recreio, na sala de aula, na biblioteca, na hora do lanche. Né? Esses textos produzidos, eles precisam ser considerados aqui no tempo e espaço de apropriação da leitura e da escrita. Porque se esses textos são considerados aqui nesse tempo e espaço, aí ele entra, ele se revela, né, melhor dizendo, com sentido e significado. Nesse sentido é que a gente coloca que a língua é viva, porque é no locus das interlocuções que ela é produzida, apropriada e objetivada. Então, se a criança começa a perceber que aquele texto que ela está produzindo, ou que aquele texto que ela está lendo, tem relação direta com essa interlocução, tem relação direta com os modos, né, como são produzidas, como são apropriadas e objetivadas, que é o que a gente chamou lá atrás de tem um motivo real, tem um objetivo real, tem um interlocutor real, e que aquele conhecimento que ela está aprendendo ali, ele é tão necessário porque ele é utilizado nessa língua viva, nesse texto real, a criança ela se constitui leitora e produtora de texto. Né? Ela não vai apenas aprender a codificar e decodificar. Ela vai se inserir no tempo e espaço de leitura e produção de texto. Ela vai se inserir nesse tempo e espaço enquanto leitora e produtora de texto. Então, se ela se insere, né, do objetivismo abstrato, que a gente quer romper com essa ideia,
a gente também quer romper com a ideia do subjetivismo idealista. O que significa romper? Romper é a gente procurar entender os resquícios que ainda temos nas nossas práticas, dessas ideias que foram produzidas ao longo da história, tomar ciência das mesmas e redimensioná-las. Se a gente não toma consciência de a quantas anda, né, a nossa forma de ensinar a ler e escrever, e tentando entender em que momento que resquícios dessas ideias, né, permanecem, né, nas nossas práticas, a gente não consegue romper. E rompimento passa pelo princípio, né, da revitalização, da ressignificação, da reorganização, né, passa pelo princípio de apropriação. À medida que a gente vai apropriando de novas ideias, a gente vai rompendo com os resquícios dessas tantas ideias, né, que perduram, né, ao longo da nossa história. Bom, agora retomando a questão, o texto como unidade de ensino e de aprendizagem pressupõe que a verdadeira substância da língua é produzida, apropriada e objetivada na e pela interação verbal, realizada nas diferentes esferas de atividades humanas, da qual as múltiplas enunciações se constituem e promovem a interlocução viva, num processo dialógico. Se a gente considera isso, muda a nossa forma de conceber o tempo e espaço da escola, né? Então, como que a professora interage, como que a professora e o professor promovem questionamentos, né? Como que traz essa prática, como que ela considera essa prática vivida pelas crianças, ou seja, que a gente tem chamado de práticas sociais e culturais infantis, como que essas práticas sociais e culturais infantis se inserem no contexto escolar, como ponto de partida e de chegada, né, no processo de apropriação do conhecimento científico. Assim, para que a criança se aproprie das unidades menores da língua no processo de alfabetização, necessário se faz que ela possa produzir textos que revelam a sua linguagem, que revelam a sua enunciação, a sua voz, e com esse texto se apropriar das unidades menores, que são as palavras, as sílabas, as letras do alfabeto, dentre outros conhecimentos básicos da alfabetização. Mais para frente, nos outros capítulos, a gente vai destacar um pouco mais essa questão de quais são esses conhecimentos, como trabalhar esses conhecimentos. E aí, nós diríamos que é no processo de interação com a língua viva que a criança se apropria da mesma de forma significativa. Então, quando a criança escreve aqui, toda criança tem direito a brincar, então, quer dizer, o que ela escreve aqui, né, revela a língua viva. Além de revelar a língua viva, né, a forma como ela está produzindo o texto, revela também o modo como ela está se vendo enquanto criança nesse tempo e espaço, nesse contexto social, político, ideológico, econômico, cultural. E ela está trazendo a sua palavra, a sua enunciação, a sua linguagem, a sua voz. Quando ela traz a sua enunciação, a sua voz, é isso que a gente coloca que revela a língua viva. E nessa voz, nessa língua viva, nós vamos poder capturar, vamos dizer assim, as ideias ou os conhecimentos necessários do processo de alfabetização. Então, quais conhecimentos básicos da alfabetização que eu estaria trabalhando nos diferentes momentos de inserção da criança nesse tempo e espaço? Que posteriormente a gente vai estar analisando a questão da zona de desenvolvimento proximal, né, de como que esses conhecimentos precisam ser inseridos nesse tempo e espaço, né? Bom, se a gente vai continuando um pouco, né, e essa língua viva ela não para mesmo,
a gente trabalharia agora um pouco com a concepção de leitura e de produção de texto. O tempo inteiro a gente está falando do texto como unidade de ensino, né, da concepção de sentido, de sujeito, da concepção da história, né, dessas concepções. Quando a gente traz a concepção de leitura e produção de texto, a gente procuraria pensar a leitura enquanto uma atividade de produção de sentidos. Quando eu estou lendo, quando eu estou interagindo com o texto, essa minha interação com o texto é uma produção de sentidos. Então, se eu estou trabalhando com a criança com pseudotexto, como aqueles colocados lá na cartilha, eu vou comprometer essa produção de sentidos. Se a leitura é uma atividade de produção de sentidos que pressupõe a interação autor-texto-leitor, porque além das pistas e sinalizações que o texto oferece, entra em jogo as experiências e os conhecimentos do leitor, muda a forma como eu vou inserir essa criança em práticas de leitura e de produção de texto. E muda a forma como eu concebo o texto. E vai mudar o tipo de texto. Que texto que eu vou estar levando para dentro da sala de aula. Vai mudar a forma como essa criança vai se inserir no tempo e espaço de produção. Então, se a leitura é uma produção de sentidos, ela está diretamente linkada com a ideia de que não basta o processo de codificar e decodificar, conforme destacado na concepção de língua como estrutura código, empirista ambientalista, nem como representação pensamento, conforme afirma a concepção inatista maturacionista. Rompemos com essa ideia. Rompemos com essa ideia porque a gente vem da apostila, né, ao longo da análise de cada questão que a gente destaca nesse primeiro módulo, a gente vai podendo, né, conversar, né, e compreender mais. Mas a ideia básica que a gente queria nesse primeiro módulo, nesse primeiro, né, tempo e espaço, né, de reflexão sobre o texto como unidade de ensino e aprendizagem, é trazer um pouco dessa história e do conceito que permeia a perspectiva sócio-histórica. Porque todo o trabalho que a gente vai estar realizando ao longo do curso, nós vamos procurar trabalhar tendo como princípio as questões, né, que estão subjacentes à perspectiva sócio-histórica. E esperamos que todos gostem e que todas e todos possam se apropriar, ressignificar, consolidar conhecimentos que já vêm sendo produzidos. Muito obrigada.